todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Hoje, dia 14, eu passei boa parte desse último final de semana para esse começo de semana meditando algumas questões que eu acho que são bem pertinentes a respeito ainda da questão do padre Júlio Lancelotti e também do Bernardo Cursus. Então, antes de mais nada, começo aqui pedindo a intercessão e a proteção da Mãe de Deus. E peço que vocês rezem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembrando aos senhores, mais uma vez, os senhores já rezaram o seu rosário hoje? Rezem. Rezem sempre. É necessário. É mais do que útil. Eu diria que é necessário, tendo em vista a situação que vivemos no mundo atualmente. O mundo está muito louco. O mundo, como diz as Escrituras, né, como diz São João Evangelista, o mundo jaz no maligno. E cabe a nós enfrentarmos e matarmos um leão todos os dias. Muitas vezes esse leão se reveste da carne, do mundo e do diabo. Então, são contra esses três elementos que nós somos obrigados a orar e a lutar. Quero também aproveitar para sugerir aos irmãos que me assistem, que gostam deste canal, que por favor curtam, compartilhem, comentem o triplo C e mais um, que é o inscrever-se. Muitas vezes eu vejo 60% daqueles que nos curtem não estão inscritos. Muitas pessoas não estão inscritas no canal. Eu não sei se já é Shadowban da plataforma, ou se realmente ainda não estamos tendo o alcance que deveríamos ter. Rezo a Deus que nos ilumine e que mais e mais pessoas tenham contato com este canal. Por isso que eu peço que, por favor, compartilhem. Tá bom? Bem, meus queridos, lembrando que é com muita satisfação que agora eu soube que o Seminário do Imaculado Coração de Maria, lá em Nova Friburgo, está finalizando 3 novos dormitórios, que vão atender às necessidades de novas vocações que estão chegando lá para o Seminário da Tradição, que vai formar padres da tradição, não esses padres modernistas que temos por aí, né? E então, quem puder continuar ajudando, como sempre, eu vou colocar o link do canal que diz como vocês podem contribuir, tá bom? Eu acho que ainda tem a vaquinha que ainda está valendo, mas tem lá na descrição, tá bom? Queria falar também do Instituto São Carlos Borromeu, que tem um material fantástico. Já mostrei, remostrei e tornarei a mostrar, claro, os módulos que nossas crianças, nossos jovens merecem ter em suas mãos. É um acesso a um material maravilhoso. Esse aqui é do primeiro ano do ensino fundamental, de meu filho de 6 anos, vai fazer 7 agora, está utilizando, tá bom? Tem aulas de latim, Catecismo Maior de São Pio X, matemática, português, para os níveis maiores, né, das séries subsequentes. Tem geografia, história, e vai até o terceiro ano do segundo grau, do ensino médio. Então, não privem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos desse verdadeiro tesouro que são os módulos do Instituto São Carlos Borromeu, que pode ser adquirido aos poucos ou de uma vez só. Tá bom? Ah, o Dionísio, está muito caro. Vocês parcelam no cartão, meus irmãos. E é com muita satisfação que eu comunico. Muita gente que está tomando contato com esse material, muita gente, já está dando retorno. Quer por meio e-mail, quer pela caixa de mensagens do YouTube, tá bom? Se você quer ter 5% de desconto, claro, Tradição 5 é o cupom, tá bom? Serve tanto para quem está
no homeschooling, como quem está também nos estabelecimentos de ensino convencionais, que ensinam muita coisa errada. Servem como contraponto, como refutação de muitas coisas erradas que são ensinadas nos estabelecimentos de ensino, inclusive nos ditos católicos modernos, tá bom? Instituto São Carlos Borromeu. Se você pagar no Pix, você tem 5% também a mais de desconto. Meus queridos, meditando a situação, toda essa situação, toda essa celeuma envolvendo o padre Júlio Lancelotti e também o Bernardo Cursos e outros continuistas que tem por aí, eu digo que o padre Júlio Lancelotti, claro, no meu último vídeo eu falei, tratei, não se arrependeu, aquilo ali foi jogo de cena aparentemente, eu não estou no coração dele, mas quando você se arrepende, você aponta onde você errou e corrige, ele não fez isso, tá bom? Lágrimas de crocodilo e jogo de cena. E quando você se arrepende do erro, você não se arrepende apenas do erro. Você se arrepende de todos os erros. Todos. Tá bom? Porque o padre Júlio Lancelotti é um homem que não leva as pessoas ao transcendente. Só leva ao imanente, à filantropia. Aquilo não é caridade. A verdadeira caridade é ver no semelhante, no pobre, no miserável, no desamparado, no órfão, na viúva, no viciado, todas essas pessoas, vermos o sofrimento, o Cristo que sofre, é a face sofredora de Nosso Senhor. Por isso que a caridade apaga uma multidão de pecados. É o amor àquela pessoa que vem de Cristo. É amar aquela pessoa, vendo nela a figura do nosso Salvador desfigurado por nossos pecados, por nossos sofrimentos. Porque Cristo veio dar um sentido ao sofrimento humano. Ele não veio, nesse mundo aqui agora, ele não veio retirar o sofrimento. Todos nós sofreremos de uma forma ou de outra. Ele veio dar o sentido verdadeiro ao sofrimento. Tá bom? E o que é que esse pessoal, TL, modernista, neocon, eles pregam, eles gostam? É dizer que o mundo é apenas para o gozo, para o desfrute de todos os bens que Deus nos colocou. Os conservadores nem tanto. Eles falam muito da questão do liberal. Muito isso. Mas o pessoal progressista, né, o pessoal da canhota, eles são nesse embalo. Tá bom? Não que os neocons também não tenham certo embalo nisso tudo. Porque o liberalismo ele é pecado. A visão liberalista, a visão liberal que entrou na igreja é uma visão extremamente desconforme ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E eu tenho mais uma coisa a dizer, que é mais triste ainda, mas que é a realidade. A gente vê no padre Júlio Lancelotti um herege e um apóstata. E um homem de vida escandalosa. Na toa que botaram um apelido nele aí, de padre lança alguma coisa. Ali você vê que é um homem que está desviado. É um homem que você vê que ali está patente pelas suas atitudes. Por isso que a minha crítica não é ad hominem. As suas atitudes destoam do evangelho. Tá bom? Fazer o bem só por fazer o bem porque você se sente bem ou porque você se utiliza de uma ideologia a ser propagada, aí não é católico, aí não é cristão. Nem cristão é, se dirá católico. Tá bom? E os continuistas, dos quais eu destaco algumas figuras, como Bernardo Cursos, Padre José Eduardo, o professor Eduardo Faria, e outras pessoas mais. Eu digo que eles conseguem ser mais prejudiciais do que, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti. Dionísio, como você tem uma ideia? Fala uma coisa dessas. Você não tem um senso de proporções. É como comparar é como comparar, por exemplo, o Eduardo Suplicy com o Joseph Stalin.
a Marta Suplicy com o Iosef Stalin. Diz, gente, pelo amor de Deus. É bem verdade. Eu não estou dizendo que a pessoa de Bernardo Küster seja melhor ou pior do que o padre Júlio Lancelotti. As atitudes do padre Júlio Lancelotti, nas suas atitudes, no seu fim, são piores do que as dos continuistas conservadores. Mas o efeito dos continuistas e dos neoconservadores na sociedade é pior. E nesse sentido, tem que ser posto às claras. Tá bom? Tem que ser posto às claras. Por quê? Porque os continuistas neoconservadores, eles posam de bom mocismo, de bons moços. Mas eles também flertam com a revolução. Principalmente quando defendem o Concílio Vaticano II, a Missa Nova, os valores liberais. Tem gente que se diz cristão, que empunha a bandeira do Estado de Israel, quando sabe a opinião, por exemplo, de um Papa santo, como foi São Pio X, a respeito do sionismo, que já estava começando a ser cada dia mais consolidado. Ele tinha uma opinião muito importante sobre essa questão do Estado de Israel e do sionismo. Tá bom? E tem até uma entrevista dele com um dos principais fundadores do sionismo. A entrevista está transcrita. Eu vou até ver depois se eu consigo colocar aqui na descrição. Vou procurar. Que ele fala sobre isso. Outros flertam com os Estados Unidos, como se os Estados Unidos fossem a última bolacha do pacote de biscoitos. Também está errado. Nós somos católicos. Nós não podemos flertar com o estilo de vida norte-americano, nem o pensamento norte-americano. Que é o estilo liberal, American Way of Life, materialismo também. É uma forma de materialismo também. Capitalismo extravasado. Nada disso pode ser absorvido pelo católico, nem apoiado. E é triste ver pessoas que se dizem católicas defendendo essas coisas. Por outro lado, você também não vai defender os terroristas, que usam crianças como escudos, hospitais como escudos, orfanatos como escudos, mesquitas como igrejas como escudos. Não, 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 não. Nem um lado, nem o outro. Somos católicos. Católicos. Tá bom? E é por isso que eu fiz essa chamada desse vídeo hoje. Dizer que quanto aos efeitos, é mais fácil você atrair uma mosca com vinagre, como meu padre Júlio Lancelotti, que se vê que ali é o vinagre, ou com o mel. Você vai atrair as abelhas com vinagre ou com mel, néctar, dos neoconservadores e dos continuistas. Então os efeitos dessa turma são piores do que os dos progressistas, modernistas e TLs. São piores. Muita gente ainda está iludida. Muitas pessoas no canal dizem: Dionísio, eu cooperei muito com o canal do Bernardo Cursos. Outros dizem assim: eu cooperei, mas ainda bem que não foi muito dinheiro. Ainda mais depois que eu vi o filme que ele fez. Né? Então, meus queridos, o que é que eu posso dizer mais a vocês? Rezem pela conversão dos continuistas. Rezem pela igreja. Rezem para que a tradição se espalhe cada vez mais. Rezem pela conversão do padre Júlio Lancelotti. Rezem. Se até um Santo Agostinho se converteu, é claro que Santo Agostinho, intelectualmente, milhares e milhares de anos-luz na frente do padre Júlio Lancelotti. Mas se até um Santo Agostinho, que tinha uma vida imoral e depravada, se converteu e se tornou um grande santo e um grande bispo, quem sabe o padre Júlio Lancelotti não se converte? Quem sabe o Papa não se converte? Essa tal dessa bênção do gelo, dando aso, dando holofote ao ambientalismo pagão, ao ambientalismo.
e já é todos os ismos, a não ser o cristianismo, todos os ismos são problemáticos. Mas dando aso a esse tipo de coisa, rezar pelo Papa, que ainda não revogou, né, as encíclicas problemáticas, os documentos problemáticos, as bulas problemáticas de seu antecessor. Tá bom? Amoris Letícia e outras coisitas más, que não posso falar aqui. Então, rezar por eles. O Papa Beato Pio IX, ele era, no início de seu pontificado, um homem que tinha muita simpatia dos liberais e dos maçons, mas que depois ele passou de uma conversão como da água para o vinho. Então, não tem por que não rezarmos por eles. Tá bom? Devemos rezar por eles. E rezar pelos continuistas também. Tá bom? Então é isso. Hoje termino por aqui. Lembrando mais uma vez o canal do Padre David Nas, para que ele reine. O canal também do Padre Fábio Calixto. Os canais da tradição, tá bom? Do Mosteiro da Santa Cruz. E também do Família Beata Maria Virgens, né, lá de Candeias. Padre Jair Brito, peço orações por ele, pelo Padre Jair Brito, pelos sacerdotes, Padre Alberto, Padre Lourenço, e por todos, pelo próprio Dom Tomás de Aquino, que é o homem, não sei onde ele acha tanto vigor, né? Aquele homem que você vê que é um homem, apesar de uma complexão física não ser muito robusta, mas você vê o fogo de Deus ali agindo, o fogo do Espírito Santo, da misericórdia, da evangelização, de levar e disseminar a tradição pelo Brasil. E a todos eles, ao Padre François também, ao Padre Wander, e a todos os padres da tradição, Padre Braulio, todos os padres da tradição. Um grande abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nossa Letícia, ora pro nobis. Tchau, gente. Até o próximo programa.